eu falei, nós vamos estudar o livro de Daniel, um panorama geral do livro de Daniel, vemos alguns assuntos específicos do livro de Daniel. Então, primeiro a gente vai ver esse panorama do livro de Daniel, na lição número 2 a gente vai ver como que Daniel, ou que exemplo nós podemos ter de Daniel, vivendo numa cultura completamente diferente. E quando a gente fala cultura, não só cultura no sentido de que com medo da língua que fala, mas principalmente no sentido espiritual. Daniel, como a gente vai ver hoje, ele viveu exilado na Babilônia, e a Babilônia não era conhecida como uma nação temente a Deus, assim como nós vivemos nesse mundo que não é um mundo conhecido por ser temente a Deus. Ah, mas eu vivo num país cristão. Assim, independente do país que você vive, por mais que ele se declare cristão, a gente sabe muito bem que se declarar cristão não necessariamente significa ser cristão ou agir como cristão, ou pensar como cristão. E ainda que você viva num país onde a maioria da população, onde até mesmo o governo possa se declarar cristão, você viver num país como esse e você estar num ambiente cristão é completamente diferente dada a situação do mundo atual. Então a gente vai ver na lição 3, por exemplo, sobre o exemplo de Daniel conservando os valores e guardando a identidade dele como um cristão, ou seja, permanecendo cristão. E aí, obviamente, quando a gente fala que Daniel era cristão, ainda não existia era cristão, porque Jesus Cristo não tinha nascido ainda. Mas a gente fala Daniel como um cristão no sentido dele ser um exemplo para nós cristãos no dia de hoje. A gente vai ver então, por exemplo, na lição número 5, como que Daniel ele começa a trazer a revelação de Deus para o povo, as mensagens proféticas que Daniel traz. Nós vamos ver na lição número 9 um embate ou uma situação onde Daniel se encontra perante a lei dos homens, a lei de Deus, e como que nós cristãos devemos nos encontrar, por exemplo, quando nós nos encontrarmos nessa situação. Não sei se você já passou por essa situação. Se você não passou, é possível que você passe em algum momento onde você se encontre entre cumprir a lei de Deus ou cumprir a lei dos homens. Qual deve ser a nossa atitude? Por mais que possa parecer, não, vou cumprir a lei de Deus, óbvio. Né? Aqui na igreja todo mundo cumpre a lei de Deus. Aqui na igreja, quando você fala da escola dominical, na pregação, quando você fala sobre cumprir a lei dos homens ou cumprir a lei de Deus, eu imagino que, se não todos, a grande maioria vai falar, não, a lei de Deus, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, eu quero cumprir a lei de Deus. Aqui dentro é fácil, mas e quando chega lá fora? Que você realmente tem que cumprir a lei de Deus ao invés de cumprir a lei dos homens. E quando a lei dos homens ela é meia... Você sabe que está errado, mas também você pode encontrar ali, né, um artifício, você pode encontrar uma motivação que você pode evitar alguns tipos de problemas. Isso é muito constante. Isso é muito presente nos dias atuais. Então a gente vai ver como lidar com esse assunto. E por fim, como eu disse, lá para o final da revista, as lições 10, 11, 12 e 13, a gente vai falar mais sobre a segunda parte do livro de Daniel, que é a parte do livro de Daniel que traz profecias, revelações acerca do fim dos tempos, acerca das últimas coisas, que são, assim como todo o livro de Daniel, bem valioso ou bem valiosas para nós nos dias atuais. Amém? Então, para nós começarmos, vamos abrir nossa Bíblia, Daniel capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. Daniel capítulo 1, do verso 5 ao verso 14. Daniel fica ali logo depois de Ezequiel, que fica depois de Jeremias, que fica depois de Isaías. Às vezes ele some da Bíblia, às vezes você procura Daniel e você não acha Daniel. Né? Mas é bem mais fácil eu diria que é bem mais fácil você achar Isaías, por exemplo, que é um livro maior, 56 capítulos, poucos capítulos. 60 capítulos, né? 66, do que Daniel. Mas se você achar Isaías, você vai para Isaías, Jeremias, Ezequiel e depois Daniel. Todos acharam? Daniel capítulo 1, do verso 5 ao verso 14, diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos.
para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem são Ananias, Misael e Azarias? Quem sabe dizer? Eles têm outros nomes. Isso aí. E qual é a diferença entre Ananias, Misael e Azarias e Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que eles têm dois nomes? Porque o rei babilônico deu um nome para eles, né? Trocou o nome deles. Um era o nome hebraico, vamos assim dizer, o nome original deles, e o outro era o nome babilônico deles. Tá? Assim como Daniel. Daniel também tinha o nome babilônico. Qual era o nome babilônico de Daniel? Hã? Beltesazar, exatamente. Que está no próximo versículo. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Verso 14. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Então esse texto que nós lemos é um texto introdutório ao livro de Daniel. O livro de Daniel começa já com esse texto, nos relatando uma experiência que Daniel teve, a primeira experiência de Daniel, o primeiro relato de Daniel na Babilônia, depois que ele é levado exilado. E ele já nos dá uma ideia do contexto que Daniel ia enfrentar, ou das situações que Daniel enfrentaria. Como nós lemos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são levados para a corte do rei, e quando eles são levados para a corte do rei, eles são então o chefe dos eunucos, ou seja, a pessoa que cuidaria deles. O rei propõe para essa pessoa uma alimentação específica para que eles pudessem se alimentar, estar bem, saudável e tudo mais. Mas aí Daniel coloca no seu coração, esses jovens colocam no seu coração, de não se alimentarem com as mesmas comidas com a comida ou com a dieta que o rei tinha passado. Não que tinha um problema com a dieta em si, com a comida em si, tá? Mas sim com a forma como essa comida foi realizada. O Império Babilônico era um império altamente politeísta, totalmente único, totalmente distante, com comidas oferecidas aos outros deuses e tudo mais. Então, o objetivo de Daniel não era especificamente a comida, não comer a comida, tanto que ele come as legumes, come as verduras, mas sim não comer aquela comida que foi oferecida ou que teria sido oferecida a outros deuses e assim se contaminar com essa comida. E por isso ele pede uma dieta específica. O chefe dos eunucos fala: olha, não posso fazer isso, porque se você comer, no popular, se você comer legumes e verduras e beber água, daqui a 10 dias você está raquítico, você vai estar com uma aparência péssima e o rei vai vir em cima de mim. E aí é interessante como que no versículo 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. E a gente já aprendeu aqui sobre graça e misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Quando Deus age com misericórdia, é o quê? Ele não dá uma coisa que a gente merece. Ele não dá o que nós merecemos. E quando Deus age com graça? Ele dá a coisa que a gente merece. Não, ele dá o que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, mas por misericórdia, Deus enviou o seu único filho para morrer por nós.
Graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos a salvação, porque nós decidimos andar longe de Deus, estar longe de Deus. Nós não merecíamos perdão pelos nossos pecados, porque nós decidimos pecar contra o Senhor. Mas pela sua graça, Ele perdoa os nossos pecados. Ou seja, pela sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, a palavra de Deus diz que Deus, então, Ele dá a Daniel graça e misericórdia diante dos olhos do chefe dos eunucos. E aí, mediante isso, eles chegam, Daniel, né, obviamente que inspirado por Deus, a gente pode assim dizer, ele fala para o chefe dos eunucos, fala, olha, me dá 10 dias. Não muito tempo. Me dá 10 dias com essa dieta que eu estou te pedindo e depois de 10 dias a gente avalia o resultado. E se a gente for um resultado bom, a gente continua. Se for um resultado ruim, então a gente vê o que faz. A gente vê aqui a fidelidade, não só a fidelidade de Deus para com Daniel, mas principalmente a confiança de Daniel no Deus dele. Porque Daniel podia falar, poxa, é verdade, meu irmão, é verdade. Se eu comer só legume, beber só água, é verdade, eu vou. Então vai, né? É o que tem que ser, então vai. Então me dá essa comida aí que o rei tinha preparado. Mas Daniel tinha tanta certeza, tinha tanta confiança no Deus que ele servia, que ele fala para o chefe dos olhos, olha, me dá 10 dias, vamos fazer uma prova. Eu garanto para você, né, de novo, de maneira popular, dizendo, olha, me dá 10 dias, que em 10 dias eu te provo que o que eu estou pedindo vai ser melhor do que o que você está oferecendo. E assim acontece. Depois de 10 dias, né, no versículo 15 diz que, e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. E aí, de novo, quando a gente fala de gordo, né, que eles estavam obesos, né? Gordo no sentido de saudável. Minha avó sempre está gordo, bonito, né? Não que eu esteja gordo, embora, né? Enfim. Mas quando fala gordo aqui, não é gordo, que eles ficaram obesos. Não, eles estavam mais fortes, eles estavam mais saudáveis, vamos dizer assim, do que aquelas pessoas que comeram o manjar do gelo. Nós vemos o cumprimento da fidelidade de Deus para com Daniel e aquele jovem. Então esse é o texto introdutório que Daniel se apresenta, e com isso a gente já consegue ter uma ideia do conteúdo do livro de Daniel. Como eu disse, Daniel ele é considerado ele é um livro bem interessante, porque primeiro que Daniel ele está na categoria dos livros dos profetas, né? Se você for olhar a divisão do Antigo Testamento, Daniel está entre os profetas. Daniel é considerado um profeta. No entanto, a gente não encontra Daniel profetizando. Alguém aqui já leu o livro de Daniel? Do início ao fim? Já? Vocês se lembram de algum momento em que Daniel profetiza para o povo? Não. As profecias que nós encontramos de Daniel não é para o povo, é para nós. Porque as profecias de Daniel são profecias acerca dos últimos tempos, dos últimos dias. Então, é interessante como que Daniel é considerado um profeta. Daniel está na galeria dos profetas, vamos assim dizer. O livro de Daniel está no meio dos outros livros dos profetas, assim como Jeremias, assim como Ezequiel. Mas quando a gente vai ver Jeremias, por exemplo, a gente vê Jeremias profetizando para o povo. Quando a gente vai ver o livro de Ezequiel, por exemplo, a gente vai ver Ezequiel profetizando para o povo. Quando a gente vai ver Daniel, o livro de Daniel não está profetizando para o povo. Daniel, no primeiro momento, o livro de Daniel fala sobre a primeira metade. A gente pode dividir o livro de Daniel em duas metades, em duas partes. A primeira parte, ou a primeira metade do livro de Daniel, a gente vai ver o livro de Daniel contando da experiência de Daniel na Babilônia, né, as dificuldades de viver naquela situação, sobre exílio e tudo mais. A gente vai ver Daniel interpretando sonhos, mas não interpretando sonhos do povo, interpretando sonhos do rei, da corte do rei. Então a gente vai ver Daniel interpretando sonhos, Daniel, vamos dizer assim, interpretando visões, mas sempre da Babilônia, do rei da Babilônia, da corte do rei da Babilônia. E depois a gente vê Daniel interpretando ou profetizando visões e revelações que ele recebeu do próprio Deus para nós, acerca das últimas coisas. Tanto que Daniel é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Quando você estuda Apocalipse, se você quiser estudar escatologia, que é a doutrina que fala sobre as últimas coisas, quando você estuda sobre
as últimas coisas, quando você estuda sobre escatologia, quando você estuda sobre o Apocalipse, você também precisa, junto com o Apocalipse, estudar Daniel, porque Daniel e Apocalipse, eles têm muito em comum, eles se completam. Então, sempre que você estuda Apocalipse, você também estuda Daniel. Sempre que você estuda Daniel, essa parte da escatologia de Daniel, a segunda metade, ou a segunda parte, a outra metade do livro de Daniel, você também vai para o Apocalipse. Então é muito interessante, é um fato curioso de Daniel ser considerado um profeta, mas ele não ter exercido, assim como os outros profetas, o ministério profético do Antigo Testamento. E aí eu queria abrir um parênteses para nós entendermos que, quando nós falamos sobre profetas na Bíblia, nós precisamos entender qual é o ministério profético que os profetas exerciam no Antigo e no Novo Testamento. Existe uma diferença. O ministério profético do Antigo Testamento ele é completamente diferente do ministério profético do Novo Testamento. Óbvio que a gente não vai entrar nos pormenores, nos detalhes, porque não é o objetivo da lição, mas lembrem-se disso, e se vocês se interessarem, estudem sobre isso, sobre a diferença do ministério profético do Antigo Testamento e o ministério profético no Novo Testamento. Eles são diferentes e não podem ser confundidos, porque eles são diferentes por um motivo, existe uma razão pelo qual eles são diferentes. E se nós confundirmos os ministérios proféticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vai acabar caindo em situações onde a gente vai praticar algo, ou a gente vai esperar algo que a gente não vai receber, porque a Bíblia não diz que nós vamos receber o que nós devemos fazer. Amém? Bom, seguindo sobre o panorama do livro de Daniel. O livro de Daniel, além de ser um livro, como eu falei, ele é o livro do profeta Daniel. Daniel é considerado um profeta. Ele está no meio de livros proféticos, mas como eu já disse, a gente pode dividir o livro de Daniel em duas partes. E enquanto uma parte nós temos profecia sobre as últimas coisas, visões, interpretações do que Deus deu a Daniel acerca dos últimos acontecimentos, como eu disse, na primeira parte do livro de Daniel, nós temos história, nós temos narrativas, nós temos as experiências de Daniel e dos seus amigos, como a situação, a passagem da fornalha ardente. Nós temos experiências, nós temos uma narrativa. Isso faz com que o livro de Daniel também seja um livro histórico, porque o livro de Daniel também relata sobre a história do povo. Ele conta a história, uma parte da história do povo, a parte em que o povo é levado pelo cativeiro babilônico, e como que se deu essa tomada do cativeiro babilônico. Ele fala sobre como que Daniel viveu na situação de estar exilado na Babilônia, sendo um servo de Deus. Então a gente pode dizer que o livro de Daniel é um livro histórico profético. Ele não é somente um livro histórico, porque ele contém profecias, mas ele também não é somente um livro profético, porque ele contém história. Então é interessante, é bom a gente saber dessas características, porque quando nós estivermos lendo o livro de Daniel, quando nós estivermos estudando o livro de Daniel, nós precisamos ter bem em mente o que é a história, o que é a profecia. Para quem é a história, para quem é a profecia. Para a gente não confundir as mensagens. Às vezes a gente lê um livro, a gente lê uma passagem, a gente estuda sobre um assunto, sem saber o contexto daquilo ali, sem saber a proposta daquilo ali, e a gente acaba misturando as coisas. Né? É como, por exemplo, muitas pessoas elas pegam as bênçãos de Abraão e elas querem pegar todas as bênçãos de Abraão e trazer para a igreja. E não, a gente já viu que as bênçãos de Abraão elas têm 3 categorias. Elas têm bênçãos pessoais, elas têm bênçãos nacionais e elas têm bênçãos universais. As bênçãos pessoais de Abraão foram bênçãos de Deus para Abraão, somente ele. As bênçãos nacionais de Abraão foram para Abraão e a sua descendência e a sua nação, o povo de Israel. Mas existem bênçãos de Abraão que são bênçãos universais, como, por exemplo, a promessa da vinda do Messias, da linhagem de Abraão. Essa é uma bênção universal, é para todas as pessoas, todos os povos, todas as nações, de todos os tempos. Nós precisamos saber disso, para a gente não pegar as bênçãos universais e, vamos dizer assim, limitarmos elas somente as bênçãos, somente para uma nação, somente para uma pessoa. Assim como a gente não pode cometer o erro de pegar as bênçãos pessoais ou nacionais de Abraão e transformar ela e aplicar ela de uma forma universal, ou seja, para todo mundo. Então é importante a gente saber essa diferença do livro de Daniel quando ele está sendo histórico e quando ele está sendo profético. Okay? Ainda sobre o panorama geral do livro de Daniel. O livro de Daniel começa ali em 605 a.C., ou cerca, por volta de 600 anos antes do nascimento do nosso Jesus Cristo, e ele começa justamente com a invasão
Babilônia. No capítulo 1, versículo 1, do versículos 1 a 3, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E aí eu quero fazer uma pergunta. Por que vamos lá. O reino de Israel ele é dividido, certo? Todo mundo sabe disso? Que o reino de Israel, eventualmente, em algum momento da história, ele foi dividido. Por que ele foi dividido? Quem sabe dizer? Ele era muito grande? Não dava conta? Por que o reino de Israel foi dividido? Por causa da posição do tempo. Hã? Por causa da posição do tempo. Primeiro tem quando o povo entra em Israel e parte das tribos 2,5 ficam no sul, que seria o reino de Judá. Que ficam no sul porque eles resolvem ficar lá por causa do tempo da promessa. E aí depois acontece quase que uma guerra, não chega a ser uma guerra. Eles, para não ter que ir toda vez até a cidade santa para poder orar, eles resolvem fazer um local. E aí acaba tendo uma divisão por conta dessa limitação. Então um pouquinho avançado, vamos voltar um pouquinho antes. Esse não é o motivo pelo qual ele é dividido. Existiu uma coisa antes. Foram dois irmãos, né? Que dividiram. Exatamente. E... Que foram filhos de quem? Eita, você não. Você achou? Davi? Filhos de Davi, porque foi descendência de Davi. Salomão e Jeroboão. Filhos de Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Então, se a gente der um passo para trás, a gente vai ver que um pai sábio não conseguiu fazer com que os seus dois filhos se entendessem bem e dessem prosseguimento ao rei. Os dois eram filhos de um pai sábio. Sabedoria somente não adianta muita coisa. E o próprio livro de Provérbios nos mostra isso. Salomão, no final da sua vida, com toda a sua sabedoria, falando, testemunhando de que, olha só, ele fez muitas besteiras e que tudo era vaidade, e ele pensa no que aconteceu. Então, Salomão tem dois filhos, esses dois filhos eles brigam, e porque eles brigam, eles dividem o reino. E aí você tem a posição do templo, e aí você tem tudo isso que o nosso irmão Franz falou. Então, no versículo 1 diz que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era o reino de Judá. E o reino de Judá era o reino do norte ou o reino do sul? O reino de Israel, quando ele é dividido no reino do norte e no reino do sul. E, obviamente, eles tinham nomes diferentes. Sul. Judá era o reino do sul. E qual era o reino do norte? Israel, né? Israel. Mas por que no final do versículo 1 diz que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou? Jerusalém não fica em Israel? O que isso tem a ver com o reino do sul? Judá. É o... Confiança. Vamos lá. Aí eu falo que é um filho, né? Não sei não. Então, é só para vocês ficarem ligados, por quê? A cidade de Jerusalém fica no país de Israel, mas a gente não está falando do país de Israel. Nós estamos falando do reino de Israel e do reino de Judá. A cidade de Jerusalém ficava no reino de Judá. Só que muitas pessoas hoje, no dia de hoje, elas confundem. Por quê? Porque você abre o noticiário e vê que Jerusalém, você abre o mapa, né? Você abre o Google Maps, e você vai ver que Jerusalém é uma cidade de Israel. Então tem muito crente que quando vê Jerusalém, acha que Jerusalém fica no reino de Israel. Entende o que eu estou falando? Só que a gente não está falando do país Israel, da nação de Israel. A gente está falando do reino de Israel e do reino de Judá. Então, isso muda muitas coisas, porque quando a gente olha para a história de Israel e a gente vê o reino de Judá e o reino de Israel, espiritualmente eles são completamente diferentes entre si. Então a gente não pode confundir o reino do sul com o reino do norte, o reino de Judá com o reino de Israel. Então, só para vocês ficarem ligados nesse aspecto de reino do norte, reino do sul, Israel, Judá e Jerusalém. Tudo bem? Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então o livro de Daniel começa nesse contexto histórico, lá em 605 a.C., que se trata da primeira invasão babilônica. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a nação de Israel, o reino de Judá,
o povo de Israel como um todo, eles sofrem três invasões babilônicas. Ele sofre a primeira invasão em 605, depois ele sofre a segunda invasão em 597 a.C., ou seja, 8 anos depois, o Império Babilônico invade de novo o povo de Judá, e depois, por fim, a gente tem a terceira invasão, que é em 586 a.C., ou seja, 9 anos depois de novo, nós temos a terceira invasão do Império Babilônico ao povo de Israel, e aí essa terceira invasão é a invasão final, vamos dizer assim, é a derrocada final do povo, que é onde o templo é todo destruído e tudo mais. Tá? E aí eu quero perguntar para os irmãos, por que a nação de Israel é invadida? Quem sabe disso? Deus havia dito. Por que Deus havia dito? O que aconteceu? O povo começou a se constituir contra os deuses e não seguiu mais a Deus. Vamos abrir lá em Reis, em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 36. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 36. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 36 diz assim: Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. Versículo 37 diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Joaquim era filho do rei Josias, que também não foi o rei, toda essa flor que se cheirasse. E a palavra de Deus nos diz no versículo 37, ou seja, Deus faz questão de frisar, faz questão de destacar, num único versículo, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lembre-se sempre de uma coisa. Isaac Newton disse que popularizou essa frase, de que toda ação tem uma reação. Certo? E a gente, né, Isaac Newton é um gênio, ele foi um gênio, de fato, sem dúvida, não estou questionando isso. Mas não, porque Isaac Newton, toda ação tem uma reação, toda ação tem uma reação, tudo mais, só que a palavra de Deus já nos mostra, há muito tempo antes de Isaac Newton. Não, talvez não que toda ação tenha uma reação, mas que toda ação tem uma consequência. Tudo que nós fazemos na nossa vida, toda ação nossa, tem uma consequência. Na Bíblia nós conhecemos, ou mais na frente, no texto bíblico, lá nos Evangelhos, nós vamos denominar isso como a lei da semeadura. Tudo que se planta, certamente colherá. Ah, Diego, mas você está usando a escola dominical para falar sobre karma? Não estou falando de karma. No seminário nós começamos a estudar essa semana sobre seitas heresias, religiões falsas, doutrinas falsas. E na aula passada nós falamos sobre religiões falsas, falamos sobre o budismo, sobre o hinduísmo. E quando nós falamos sobre o budismo e o hinduísmo, nós falamos que um dos alicerces dessas religiões são, ou é o karma. É você fazer coisas boas para receber coisas boas. Se você fizer coisas ruins, você recebe coisas ruins. E eu não estou falando de karma, estou falando da lei de Deus. Tudo que nós fazemos, existe uma consequência. Às vezes, a consequência dos nossos atos pode não estar no nosso dia a dia. Às vezes, a consequência dos nossos atos pode não estar de maneira física. Como o karma, por exemplo, diz. Ah, né? Você atropela um cachorro, aí o karma te pega e você agora é atropelado. Não estou falando disso, estou falando de consequências espirituais. Diante de Deus. Diante de um Deus. Ou diante do Deus, que um é artigo indefinido.
um Deus é porque tem vários deuses. O Deus é artigo definido. Quando a gente fala o Deus é porque só tem ele, é só ele. Diante do Deus, que é amor, e na mesma medida é justiça, toda ação tem uma consequência. Seria muito ingênuo da nossa parte, ou seria muito ingênuo da parte do povo de Israel, ou muito ingênuo da parte de Jeoaquim, achar que ele faria mal, que ele seria mal aos olhos do Senhor e que não haveria nenhuma consequência. Sempre há consequência para os nossos atos. E assim como o pecado, que não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências pequenas e consequências grandes, diante do que nós fazemos perante Deus, ou do que nós fazemos a Deus, ou fazemos para Deus, e de novo, tudo que nós fazemos, ou é para Deus, ou não é para Deus. Não existe algo na minha vida como, não, eu estou bebendo água, e beber água não tem nada a ver com Deus, eu estou só bebendo água, não, é só tudo que nós fazemos. Nós somos filhos de Deus, tudo que nós fazemos tem algum relacionamento com Deus. Pode ter um relacionamento mais, pode ter algo mais a ver, mais profundo, como por exemplo, né, eu participar do culto, ou servir a Deus na sua casa, ou eu cometer um pecado, eu cometer uma adultério, alguma coisa, uma coisa mais ligada a Deus, ou uma coisa mais corriqueira, uma coisa como, por exemplo, beber uma água, comer uma comida, mas tudo que nós fazemos tem algum tipo de relacionamento com Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz que nós somos templos do Espírito. Se eu sou o templo do Espírito, se o Espírito Santo habita em mim, então quando eu decido sair de casa para ir numa padaria comprar um pão, o Espírito Santo está comigo. Certo? Então não é só comprar um pão se eu estou levando o Espírito Santo comigo. Não é assim com o seu filho? Não é assim com a sua filha? Quando você vai a algum lugar e você leva seu filho junto, não é só você está levando seu filho. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, quando eu vou a algum lugar, quando eu faço alguma coisa, o Espírito Santo também está ali comigo. Então, seria muita ingenuidade de Jeoaquim, consequentemente, do povo de Israel, e trazendo isso para nós, muita ingenuidade nossa, nós acharmos que nós vamos agir da maneira que nós queremos e que não haverão consequências para nós. E uma das consequências que nós vemos da maneira de Jeoaquim ser, que como diz no versículo 37, diz que Jeoaquim, ele era mau aos olhos do Senhor, e tudo que ele fez era mau aos olhos do Senhor, ou ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. Uma dessas consequências, ou a principal consequência disso, a gente encontra lá em Jeremias. Vamos avançar para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 36, versículo 20. Jeremias 36, 20. E enquanto a gente procura, uma perguntinha rápida. O que Jeremias, Ezequiel e Daniel têm em comum? A gente já falou sobre isso algumas vezes, inclusive na escola dominical. Jeremias, Ezequiel e Daniel têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? São históricos? Não. Se passam na mesma época, só que em lugares diferentes. Exatamente. Jeremias, Ezequiel e Daniel foram profetas, 3 profetas, que profetizaram no mesmo período da história de Israel, mas em lugares diferentes. Jeremias profetiza num lugar, para uma pessoa. Ezequiel, no outro lugar, outra pessoa. Daniel, em outro lugar, outra pessoa. Então, Jeremias, capítulo 36, do verso 20 ao verso 26. Diego, por que você está falando sobre a semelhança entre Jeremias, Ezequiel e Daniel? Porque, meus irmãos, a Bíblia não pode ser lida, estudada, entendida como 66 livros separados. A Bíblia é um livro só, que contém 66 livros, mas a mensagem é única. Então, quando a gente estuda Daniel, quando a gente estuda Ezequiel, quando a gente estuda Jeremias, quando a gente estuda o Antigo Testamento, quando a gente estuda a Bíblia, nós precisamos ter ter na cabeça esse panorama do que está acontecendo. Quem foi, aonde foi, quando foi, qual é a semelhança dele, o que aconteceu em outro lugar. Enquanto Daniel estava exilado na Babilônia, o que estava acontecendo lá no reino de Judá? Quem estava falando lá
para quem estava no reino de Judá, nós precisamos ter isso na nossa cabeça para a gente poder entender as mensagens, senão a gente vai confundir tudo. A gente vai achar que a Bíblia é só um livro linear, como a gente pega um livro de história, que vem contando lá desde a criação até Jesus Cristo. Mas não, a gente precisa entender essas diferenças, tá bom? E também você não precisa entender isso de hoje para amanhã. Sim. Né? Ah, não, porque é muita coisa. Não, precisamos entender isso de amanhã, mas conforme a gente vai falando, conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo, isso naturalmente você vai entendendo isso. É como a história do mundo, é como geografia. Por que você sabe hoje geografia, história, matemática, português, inglês, seja lá qual for a matéria? Porque você passou anos na escola. Normalmente você entra na escola com 6 anos de idade, você sai da escola com 17 anos. Você passa 11 anos, 12 anos, estudando aquilo ali, ou aqueles assuntos que de alguma maneira estão ligados, eventualmente você aprende alguma coisa. A Bíblia é a mesma coisa. Por isso a importância de você estar na igreja. Por isso a importância de você estudar a Bíblia de forma contínua. Vir à escola dominical, vir ao culto de doutrina, vir aos cultos aos domingos. Porque por mais que você não estude, vamos dizer assim, academicamente a Bíblia, mas conforme você vai ouvindo a palavra, conforme você vai aprendendo a palavra, isso vai naturalmente fazendo com que você entenda a mensagem da Bíblia. E quando fala Reino do Sul, Reino do Norte, Judá, Reino de Israel, e Ezequiel, Jeremias, Daniel, você vai, não, está falando de Daniel, está falando do Reino do Judá e tal. Você vai entendendo a mensagem como um todo. Então, o rei fez mal, o rei Joaquim fez mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi a consequência disso? Jeremias capítulo 36, do verso 20 ao verso 26 diz assim: E foram ter com o rei ao Adre, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. É interessante que Elisama hoje é um nome utilizado para mulher, né? Mas Elisama na Bíblia é um homem, é um escriba. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com o canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Onatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimassem o rolo, ele não lhe deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Diego, o que esse rei fez de tão mal para que todo o povo fosse levado cativo e posteriormente tivesse o templo destruído? Muitas vezes a gente pode entender que, mas o templo é só um templo. Se derruba e você constrói outro. Não, ele está falando do templo que Salomão construiu para ser a casa de Deus. Ter o templo destruído, ou como nós lemos no capítulo 1 de Daniel, ter os utensílios do templo sido levado pelos babilônicos e ser utilizado num templo pagão, isso é uma coisa muito grave. Por mais que a gente não dê o devido valor, e eu entendo que muitas das vezes nós não demos o devido valor ao nosso templo, à nossa casa, haja vista que a gente vem para cá, a gente conversa, a gente come, a gente, enfim, existem, não estou falando, é pecado, então está errado a gente comer lá, não estou falando isso. Estou falando que muitas das vezes as pessoas entram na igreja e as pessoas acham que a igreja é um clube, que a igreja é, por isso que a gente fala, não sobe na cadeira para as crianças, por exemplo. Evita comer, claro que eventualmente a gente tem que comer aqui porque a gente só tem esse lugar, mas um dos objetivos que nós temos de achar um lugar maior é justamente para, a área de culto é uma área sagrada. Não é para a gente ficar comendo aqui no culto, sujando o culto, correndo pela nave, que a gente chama de nave do templo. Então, eventualmente, eu vejo que muitas das vezes nós, e eu falo nós como me incluo também, muitas das vezes nós tratamos o templo de Deus, a casa de Deus, como uma casa qualquer, como uma casa de um amigo, como uma casa do meu pai. Lembre-se que Deus é pai, mas Ele também é Deus. Ele também é juiz. A gente não pode confundir. Mas o que Ele fez de tão mal? Jeremias capítulo 36, do verso 20 ao verso 26. Ele queima
os livros. Ele queima o rolo, ele manda trazer o rolo, lê o rolo, ele corta, joga no braseiro e queima. E aí no versículo 24 diz: e não temeram, nem rasgaram as suas vestes do rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, ou seja, ficaram indiferentes diante de presenciarem, testemunharem as palavras de Deus serem queimadas, serem descartadas. E aí você pode falar assim: rapaz, mas que povo sem temor, hein? Vou te dizer que ser levado cativo, ser destruído, foi pouco para eles. Porque eles queimaram a palavra de Deus. Quem, em sã consciência, poderia pegar a Bíblia e tacar a Bíblia no fogo e queimar a Bíblia? Isso é um absurdo. Essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que receber todas as más consequências dos seus atos diante de Deus. Sim, sem dúvida. Mas vocês já repararam, vocês já se depararam com uma situação onde coisas maiores ou mais espalhafatosas acabam se tornando mais, ou acabam tendo um grau maior de urgência e seriedade do que coisas pequenas que são tão sérias ou tão urgentes quanto essas coisas grandes? Já se repararam nessa situação? Por exemplo, você... mentira. Eu menti para o governo acerca da minha renda. Eu disse para o governo que a minha renda era X e a minha renda era 20X. Porque eu queria sonegar imposto. Não, isso eu não faço. Eu, como cristão, não está certo. Eu menti para o governo da minha renda. Eu não vou fazer um imposto de renda e dizer que eu recebi mais para pagar meus impostos. Isso é um absurdo para um cristão fazer. Mas e quando o vizinho chato liga que você vai falar para o seu filho: não, diz que eu não estou? É mentira. Não, mas peraí, eu não estou mentindo para ninguém. Porque o cara é chato, vai ficar me ligando. Estou com pressa, tenho comida para fazer. Tenho um filho para cuidar. Não posso ficar no telefone, não. Pega o telefone e fala: olha, não posso falar com você agora. Depois eu te ligo. Ou seja, muitas das vezes nós pegamos as coisas que são mais espalhafatosas, que são mais, maiores e mais alegóricas, assim, uma coisa maior, e a gente fala, e a gente trata isso como uma coisa muito séria, muito urgente. E as coisas pequenas, que são tão sérias quanto, a gente tende a desprezar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha para o rei, a gente olha para Joaquim queimando o livro, cortando o livro com canivete, queimando o livro, e toda a sua corte presenciando aquilo de forma totalmente, como diz no versículo, como a gente leu no versículo 24, eles não temeram, ou seja, eles não mostraram nenhum arrependimento, não mostraram nenhuma emoção, não rasgaram as suas vestes, ou seja, foi só um livro que queimou, como se fosse um pedaço de papel comum, e a gente fala: caramba, isso é um absurdo. Agora eu te pergunto, qual a diferença espiritual de eu queimar a Bíblia, eu pegar a Bíblia, cortar a Bíblia, tacar no fogo e queimar a Bíblia, e eu ler a Bíblia e ignorar a Bíblia? O efeito espiritual é o mesmo. O desprezo pela palavra é o mesmo. Diego, então você está falando que não faz diferença eu queimar a Bíblia ou eu ignorar a Bíblia? Espiritualmente, não. Agora, eu queimar a Bíblia, poxa, ele está queimando a Bíblia. Oh, ele queimou a Bíblia, que absurdo, é um herege. Agora, eu ler a Bíblia e ignorar a Bíblia, ninguém está vendo. Quando você me olha, eu estou lendo a Bíblia, eu sei a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu falo da Bíblia. Mas na hora de praticar a Bíblia, eu ignoro. Espiritualmente falando, não tem tanta diferença assim. Então a gente olha para o rei Joaquim, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele queimou a Bíblia. Não a Bíblia, obviamente, que não existia a Bíblia, mas ele queimou o rolo que continha as palavras de Deus. E isso é um absurdo, e por isso veio o juízo sobre a nação inteira de Israel. Tá, mas e eu que leio a Bíblia e ignoro a Bíblia? E eu que leio a Bíblia, sei o que a Bíblia me diz, entendo o que a Bíblia me diz, sei o que eu tenho que fazer, mas na hora de fazer eu falo: tem outra coisa melhor para fazer. Será que a gente está tão longe assim?
se eu falar, não é filho dela. De novo, espiritualmente, Virtually say, é a mesma coisa. it's the same thing. É igual a mentira. Like Não existe o pecadinho e pecadão. that. Small, what they say, É a mesma coisa. it's the same thing. Então, quando a gente olha para o contexto histórico do livro de Daniel, a gente vê que a nação de Israel ela foi levada cativa We see that. como consequência dos atos de um rei que fazia mal, que era mal aos olhos de Deus. Isso serve para nós nos dias de hoje. O que nós estamos fazendo é mal aos olhos de Deus? Não digo. Eu jamais queimarei uma Bíblia. Não, eu estou falando espiritualmente. Porque tudo que nós fazemos para Deus, e nós já falamos que tudo que nós fazemos é de alguma forma para Deus, direto ou indiretamente, porque nós somos templo do Espírito Santo. De novo, estou falando para crente, não estou falando para ímpio. Nós, como cristãos, somos filhos de Deus. Nós, como cristãos, somos templo do Espírito Santo. Ou seja, tudo que nós fazemos, de uma forma ou de outra, estamos fazendo para Deus, estamos fazendo com Deus. E quando nós fazemos alguma coisa, nós também já vimos em diversas situações aqui na igreja, estudos, pregações, meditações, que tudo que nós fazemos ou é bom ou era mal, ou é mal. Não existe meio termo, certo? Não existe neutralidade espiritualmente falando. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Ou você está próximo de Deus, ou você está longe de Deus. Ou você faz bem aos olhos de Deus, ou você faz o que é mal aos olhos de Deus. Então, se a gente se atentar ao ponto principal, que é fazer o que é mal aos olhos de Deus, ou fazer o que é bom aos olhos de Deus, eu tenho certeza que se nós refletirmos na nossa vida, no que nós fazemos todos os dias, inclusive as coisas que nós fazemos no automático, que a gente faz no natural, que a gente faz sem nem saber o que está fazendo, eu acho que tem espaço para nós refletirmos e meditarmos sobre isso. Por quê? Porque nós temos o exemplo na Bíblia, de que quando nós fazemos o que é mal diante de Deus, assim como quando nós fazemos o que é bom diante de Deus, todos os nossos atos vêm com consequências. E quais foram as consequências? Quais foram as consequências para o povo de Israel? 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 14, nos mostra que não só o rei, e aí quando a gente olha para o povo de Israel, naquele momento, naquele contexto, da forma como Israel era organizado, você tinha um rei, que era o chefe político, e você tinha um sacerdote, que era o líder espiritual do povo, certo? Você tinha um rei e você tinha um sacerdote. Nós vimos que o rei, ele completamente fora. Aí, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14, diz assim: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Qual foi a consequência dos atos do rei? Os atos do rei fez com que não só o rei, não só a corte, não só a esfera política do povo de Israel, mas também a esfera religiosa do povo de Israel. No versículo 14 diz que o chefe dos sacerdotes, e não somente a esfera espiritual, religiosa do povo de Israel, mas, consequentemente, o povo aumentava mais e mais as transgressões, se distanciavam mais e mais de Deus, segundo as abominações dos gentios. Ou seja, eles aumentavam as suas transgressões segundo aquilo que os gentios faziam e que eles não deveriam fazer. Não se parece um pouco conosco? Porque muitas das vezes as nossas transgressões, os nossos pecados, não é porque a gente acordou um dia e falou que vou fazer isso, mas sim porque a gente acorda um dia
olha o que os gentios fazem, não os gentios, né? Nós somos gentios, mas gentios nesse contexto está falando do mundo. Nós olhamos o que o mundo faz e falamos, tá aí, vou fazer também. O mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Não tem nada de mal. As nossas transgressões muitas vezes elas aumentam, como diz aqui no versículo 14 do capítulo 36, de acordo, segundo as abominações dos gentios. O que o mundo faz, a gente faz também, a gente acaba fazendo. E aí com isso, no final do versículo 14 diz, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Uma prática, um pecado, atitudes que começaram na corte do rei, no final chega na casa do Senhor. Sabe o que nós aprendemos com isso? Muitas das vezes a gente acha que o que eu faço fora da igreja fica fora da igreja. A gente é o crente, agente secreto, né? Ele é uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. E muitas das vezes nós entendemos, ou a gente acha, que nós conseguimos manter essa vida dupla. Mas não. Tudo que nós fazemos aqui se reflete lá fora. E tudo que nós fazemos lá fora se reflete aqui. Se eu sou um bom crente aqui, eu tenho grande chance de ser um bom crente lá fora. Mas se eu for um mau crente lá fora, eu tenho grande chance de ser um mau crente. Por isso que não existe espaço para crente agente duplo. 007, agente secreto, é só no cinema. Na igreja, não dá. Porque a gente acabou de ver que o povo de Israel começou o seu declínio, vamos dizer assim, na corte do rei. E da corte do rei, passou pelo chefe dos sacerdotes, passou pelo povo e chegou à casa do Senhor. Se nós formos mal crentes, mal cristãos, maus servos, maus filhos, lá fora, eventualmente vai chegar aqui dentro. Pensem nisso. Não tem como separar isso. E aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6. E isso foi até mesmo... Eu lembro que... Eu não vou lembrar qual módulo específico do seminário, mas num dos módulos do seminário, isso foi um assunto de debate, foi um assunto discutido na aula. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Toda ação tem uma consequência diante de Deus. Todo um povo distante de Deus, todo um povo transgredindo contra Deus, todo um povo da corte do rei, passando pelos sacerdotes e chegando à casa do Senhor, fazendo algo que é mal aos olhos de Deus, não vai passar batido. Nada do que nós fazemos passa batido. E aí você pode ouvir isso, ler Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, e falar assim: entendi, Diego. Então quer dizer que Deus, como ele não tem nada para fazer, ele fica sentado lá em cima só olhando. E quando alguém pisa fora, ele vai lá e corrige. E outro pisa fora, ele vai lá e corrige. Ou, como Deus tem muita coisa para fazer, ele deixa rolar. E aí chega uma hora que ele vai lá e pede a conta. Vem cá, me dá a conta do Diego aí. Como é que tá a conta do Diego? Aí chega um anjo lá e fala: ih, olha só, a conta do Diego também é pesada. Então é hoje que eu vou pegar ele de jeito. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, tem dois aspectos. Primeiro, Deus ele nos ama. E se ele nos ama, ele nos corrige. E ele não só corrige, mas ele açoita também. Ele castiga. Porque ele nos ama. E ele sabe que muitas das vezes, se não todas elas,
Se ele não nos corrigir, a chance de nós nos autocorrigirmos quase nula, para não dizer nula. Ele sabe que se ele não corrigir, a tendência é que a gente vai cada vez mais para longe. Então ele nos corrige, porque ele nos ama. Ele nos corrige porque ele não está feliz com a forma como nós estamos vivendo. Ele nos corrige porque ele está vendo que nós estamos fazendo o que é mal aos olhos dele. Então ele nos corrige. Ele nos açoita. Ou seja, dói. Toda correção dói, porque se não doer, isso não é correção. A correção ela tem que trazer algum sofrimento, alguma pena, talvez. Não sei se sofrimento é a palavra correta, mas correção, no sentido geral, ela traz ela te tira do conforto. Né? Você tem uma planta, você quer corrigir a planta, e você coloca lá um pedaço de madeira amarrado com arame. Causa algum desconforto, porque tem que causar um desconforto, senão não é correção. Senão não é açoite. Senão você não conserta. Então todo conserto, toda correção, todo ajuste, ele causa um desconforto. Não necessariamente uma dor física, mas ele causa um desconforto. E é para ser assim, porque tem que ser assim. Então a primeira coisa que nós aprendemos, de acordo com Hebreus capítulo 12, no versículo 6, é que, olha, Deus corrige a quem Ele ama. E Ele açoita qualquer que é chamado seu filho. E isso é um ponto que nós, a igreja hoje, ela tem esquecido isso. E é interessante como que nós somos capazes, nós seres humanos, somos capazes de, dentro do mesmo contexto, com a mesma informação, pensar somente aquilo que nos interessa. Por quê? Porque a igreja hoje ela tem esquecido que Deus é juiz, que Deus é Senhor. E só se lembrado que Deus é Pai. Então você vê os crentes hoje, é só Deus, Paizinho, Pai de amor, Pai que ama o seu filho, Pai que dá tudo para o seu filho, Pai que se entregou pelo seu filho. E aí, legal, tá bom. Vamos lá. Você acha que Deus... Pode entrar, meu. Você entende que Deus... Você deixa de lado, ou você se esquece que Deus é juiz e se lembra que Deus é Pai. Tudo bem. Só que aí essa mesma pessoa que deixa de lado que Deus é juiz, que deixa de lado que Deus é Senhor, e só se lembra que Deus é Pai, quando chega o momento da correção, ela acha que Deus não corrige. Mas se Ele é Pai, Ele não corrige? Então olha como que o ser humano ele é tão mau, a natureza pecaminosa está tão latente na humanidade, que ela deixa de lado Deus é o Senhor e pega só o Deus é Pai. Mas dentro do Deus é Pai, ela pega de lado somente o Deus Pai que faz carinho no filho e deixa de lado o Deus Pai que corrige o seu filho. E aí você tem doutrinas pecaminosas, demoníacas, como Paulo fala nas suas cartas, de pessoas que acham que Deus não corrige, que Deus só ama. Mas Ele corrige justamente porque Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama e açoita qualquer que recebe o filho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, toda ação tem consequência. Se você é filho de Deus e você comete um pecado, você vai ser corrigido. Ah, entendi. Então, se eu não quero sofrer a correção de Deus, é só não ser seu filho. Se eu não for filho de Deus, eu não vou ser corrigido por Deus. Ok, você tem um ponto. Mas toda ação tem uma consequência. Fazer mal, fazer o que é mal aos olhos de Deus, faz com que você se afaste de Deus. Você não pode de maneira nenhuma. Ou comete um erro gigantesco. Quem acha que estar longe de Deus, que se afastar de Deus é uma coisa boa. Se nós tivéssemos a real noção do quão grave, do quão penoso, do quão triste, do quão mortal é estar longe de Deus, a gente lutaria para todos os dias estarmos mais próximos de Deus. E quando eu digo mortal, eu digo mortal mesmo. E aí, de novo, às vezes a gente só leva para o físico ou para o espiritual aquilo que nos favorece. Mas quem está longe de Deus está sem vida. Por mais que viva, está sem vida. Jesus fala isso. Mas aquele que está nele tem vida. Só que a gente entende por vida e por morte 80 anos que a gente passa aqui nessa terra.
quando o mais importante é a eternidade. E a gente muitas vezes esquece isso porque a gente esquece, ou não esquece, mas a gente não tem noção do que é uma eternidade, porque a gente não conhece nada que é eterno. A gente tem uma visão muito turva do que é eterno. Mas qualquer um que está longe de Deus está morto, sem vida. Muitas das vezes, até mesmo fisicamente, mas sempre espiritualmente. Então se engana quem acha que não, eu sou filho de Deus, eu vou ser castigado por Ele. Mas se eu não for filho de Deus, eu não vou ser castigado por Ele. Ok, você não vai ser castigado como filho. Mas você vai sofrer o juízo, as consequências de quem fez algo que não agrada a Deus. De quem faz algo que está mal aos olhos, que é mal aos olhos de Deus. Sem consequência ninguém fica. Entende? A diferença é que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós somos corrigidos pelo nosso bem. E mesmo com a ferida doendo, a gente pode chegar e falar, Deus me consola. E Ele é tão amoroso, esse Pai é tão amoroso, que ao mesmo tempo que Ele corrige, Ele consola. Ao mesmo tempo que Ele traz o castigo, ao mesmo tempo que Ele açoita, Ele faz um carinho, explica que é por bem, que é o nosso bem, e a gente entende. E aí, eventualmente, a gente até faz, Senhor, me castiga um pouquinho, me corrige um pouquinho, acho que está na hora, eu estou meio fora de onde eu deveria pisar. O povo de Israel fez mal o que era aos olhos. Seguiu, começando com o rei, passando pelo sacerdote, chegando ao povo. Eles fizeram mal o que era. Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Houve uma consequência. E o primeiro ponto, o primeiro passo dessa consequência é a invasão babilônica que nós falamos em 605 a.C., que é o contexto histórico que nós temos no livro de Daniel. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Pois bem, vamos voltar ao livro de Daniel. Então, o livro de Daniel é um livro que ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte ele é um livro histórico, ele conta uma história, ele conta uma narrativa, ele fala sobre a vida de Daniel, sobre o exílio na Babilônia. A segunda parte, ele é um livro profético. Por quê? Porque ele registra mensagens proféticas. Então Daniel ele fala sobre interpretações de sonhos, Daniel ele fala sobre visões e Daniel fala sobre um assunto que eu não sei exatamente se a gente vai falar sobre ele. Talvez a gente fale na lição número 11. Talvez a gente fale na lição número 10 e número 11. Eu não estou lembrado. Mas ele fala do famoso, vamos assim dizer, dos 4 animais. E aí eu já quero adiantar para os irmãos. Os 4 animais de Daniel, eles são simbólicos. Repitam comigo. Simbólicos. Vamos lá, todo mundo, igual criança. Simbólicos. Muito bem. Então ninguém aqui vai colocar um boi dentro de casa, um leão na parede, né? Um cordeiro na sala e achar que está protegido de tudo que vai acontecer. Os animais de Daniel, eles são simbólicos. São profecias. Precisa de entendimento, precisa de estudo. A segunda parte do livro de Daniel é um livro profético que trata de interpretações de sonhos, visões, interpretações escatológicas da profecia que Deus dá. E por que eu estou falando especificamente dos animais que são simbólicos? Que eu vejo muita igreja colocando leão para tudo quanto é lado, colocando boi para tudo quanto é lado, e bezerro para tudo quanto é lado. E, irmão, isso é simbólico. Cuidado com isso. A gente está estudando um seminário justamente sobre seitas, heresias, falsas doutrinas, e o que nós vemos em muitas igrejas são igrejas cristãs que têm a Bíblia, mas que se comportam de uma maneira completamente antibíblica. Colocando animal. Já vi igreja com animal de fato. A pessoa pegou um bezerro, pegou um boi e colocou na igreja. Nossa, que absurdo! Nossa! Aí você tem outra igreja que coloca a arca dentro da igreja. Então, porque a arca é a presença de Deus. No Antigo Testamento, meu irmão, sim. Mas no Novo Testamento, na igreja, a presença de Deus está dentro de mim, no Espírito Santo. Então, se você traz uma arca e coloca na igreja, você está falando, olha, a presença de Deus não está comigo, ela está na arca. E tu está fazendo o que dentro da igreja, então? Vai orar, vai jejuar e pedir que a presença de Deus esteja dentro de você. Então, cuidado com símbolos. Tem muitas coisas na Bíblia que são símbolos.
Não são para ser usadas, são símbolos, são tipos. Amém? Amém. Bom, seguindo adiante. A autoria do livro de Daniel é de comum entendimento de que Daniel foi de fato o autor do livro de Daniel. E nós temos algumas passagens para isso. Vamos lá para Daniel capítulo 8, versículo 15. Daniel capítulo 8, versículo 15. Daniel capítulo 8, versículo 15, diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Nós temos outras passagens do livro de Daniel, mas nós também temos Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, 15. Mateus 24, 15 diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Palavras de Jesus. Então, é de consenso geral de que o próprio Daniel escreveu as palavras que estão escritas no livro de Daniel. Seja porque ele se apresenta na primeira pessoa, como nós lemos lá na passagem de Daniel, ou mais do que isso, né? Ou talvez seja o que realmente garante que foi Daniel, as palavras do próprio Jesus Cristo falando de Daniel, das palavras que Daniel revelou no seu livro. Então, é de entendimento de que Daniel escreveu de fato o seu livro. E aí, para a gente terminar, Diego, mas por que Daniel? Por que Daniel é tão importante? Tudo bem, eu sei que a Bíblia inteira é importante, de fato, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente não está falando que um é mais importante que o outro, não, a Bíblia toda. Paulo diz para Timóteo: olha, tudo que foi escrito serve para nós. Mas qual é a importância de Daniel hoje, 2024? Por que eu deveria me comprometer e estar aqui na escola dominical todos os domingos às 10 horas da manhã? Por que eu deveria me comprometer e estudar a revista sobre o livro de Daniel? Relevância do livro de Daniel para nós hoje. Bom, primeiro, o livro de Daniel nos mostra um jovem. E você pode falar assim: mas eu já tenho 60 anos de idade, eu não sou mais jovem. Somos todos jovens. Porque nós temos a beleza de Cristo. Cristo não fica velho. Somos todos jovens. Ou, mas eu já tenho 60 anos, tá? Mas quando você se converteu? Não, me converti há 20 anos atrás. Então você está na flor da juventude. Tá? Então, se você se converteu tem 20 anos, 15 anos, você é jovem. Um jovem espiritualmente falando. Se você se converteu há 50 anos atrás, você é jovem porque a palavra de Deus te renova, porque você tem a beleza de Cristo. Então você também é jovem. Tá bom? Por quê? Primeiro, nós temos um jovem, nós temos um cristão, nós temos um servo de Deus, melhor falando, que viveu num mundo completamente cheio de incerteza. Num cenário caótico, num cenário onde ele estava fora da cidade dele, ele estava fora do país dele, ele estava fora de onde ele pertencia originalmente, numa outra cultura, num outro lugar, com outra região, com pessoas que ele nunca viu. Diego, entendi. Então é porque nós saímos do Brasil e viemos para a Alemanha, ou sair da África do Sul, ou sair de Angola, de Cabo Verde, de Portugal, de onde você veio. Não, porque nós somos cidadãos do céu. Ou pelo menos deveríamos ser. Deveríamos ter o passaporte do céu. Se nós somos cidadãos do céu, não importa para qual país você vá, você está longe da sua casa. Certo? Então, esse é um dos motivos. Segundo motivo, porque Daniel viveu numa situação, viveu num país, viveu num ambiente onde existia constante transição de poder, onde existiam constantes mudanças de poder, mudança de comando. No momento ele estava em Israel, depois ele vai para a Babilônia, e aí você tem invasões, mas depois veio o Império Persa também, o Babilônia acabou de ganhar do grego. Os babilônios acabou de vencer o Império Egípcio, então você tem ali tudo misturado, um ganhando do outro, um querendo tomar o poder.
sabe, aquele joguinho de poder que você vê em muitos filmes, séries, né, que você vê um tramando contra o outro, um querendo, né, basta a gente lembrar do episódio ou da passagem do Daniel na Cova dos Leões. Você tem Daniel quietinho lá no canto dele sem fazer nada, ou melhor falando, orando 3 vezes por dia, mas sem perturbar ninguém. Aí vem os camaradas e falam, então rei, vamos fazer aqui um decreto que ninguém pode orar para o seu Deus. Mas por quê? Porque eles queriam engrandecer o nome do rei? Não, porque eles estavam com inveja de Daniel. Aí digo, mas eu não tenho acesso nenhum ao rei, ao presidente. Sim, mas no seu trabalho você pode ter situações onde tem um abençoado, para não falar outra coisa, que quer pegar outro lugar, que quer dar uma rasteira, né? Tem na escola ali um bullying, tem alguma coisa. Atual, contexto atual, situações que nós enfrentamos. Se ainda não enfrentamos, eventualmente podemos enfrentar. Daniel viveu no mundo, ou o contexto histórico de Daniel, a situação em que Daniel vivia, era um mundo de conflitos, de violência. Onde nós vivemos hoje. Nós temos conflitos o tempo inteiro. Ah, Diego, você está falando de conflitos militares, de fato, está acontecendo a guerra e tal. Não, estou falando conflito de maneira geral. Se você não vive em conflito, se você não vive um conflito hoje, então eu fico preocupado. Porque se nós somos servos de Deus e vivemos num mundo que não está nem aí para Deus, é natural que haja conflitos. Conflitos ideológicos, conflitos culturais, conflitos de valores, conflitos éticos, conflitos morais. Não necessariamente conflitos de brigar, de bater, de trocar soco, de dar tiro. Também, mas principalmente conflitos morais, conflitos éticos, conflitos, valores cristãos que você precisa manifestar, que você deseja manifestar, que você deseja praticar, mas você está num lugar, você está no mundo, você está rodeado de pessoas que não compartilham daquilo ali. Entra em conflito eventualmente. Como que Daniel conseguiu se virar naquilo ali? Como que Daniel conseguiu passar por esse momento da sua vida e se manter, ainda assim, servo de Deus, firme, constante, a ponto de receber revelações do próprio Deus e ter os seus escritos incluídos no cânon sagrado? Por fim, Daniel viveu num contexto, Daniel viveu num país, Daniel viveu numa sociedade, estava ali naquele momento, numa situação de um mundo hostil. Daniel enfrentou em todo momento hostilidade por parte dos babilônicos. Os babilônicos não eram amigos de Daniel. Por mais que eles tenham levado Daniel para a Babilônia durante o exílio, e pode parecer que Daniel estava bem, porque ele estava no palácio do rei, não passava fome, não passava frio, né, não passava sede, estava bem, mas não, era uma situação hostil. Era uma situação hostil por quê? Porque os valores daquela sociedade, os valores daquele povo eram completamente diferentes dos valores judaicos que Daniel carregava. Trazendo para os dias de hoje, o mundo que nós vivemos, por mais que, vamos dizer, na maioria, ou se não todos nós, não passamos frio, não passamos fome, situação estável, país de primeiro mundo, as maiores economias do mundo, talvez a maior da Europa, tenho tudo que eu quero, consigo todas as coisas, estou tranquilo, estou sossegado. Mas não deixa de ser um mundo hostil. Porque os valores, seja de Berlim, seja da Alemanha, seja do mundo, são valores completamente diferentes dos valores cristãos. Como que Daniel conseguiu sobreviver na Babilônia? Talvez isso possa servir, ou certamente isso vai servir de exemplo, e isso pode nos dar dicas. Isso pode nos trazer reflexões sobre como nós podemos viver na Alemanha, em Berlim. Como se comportar? Se a semana agora vai ter o Halloween para as crianças. Aí a pergunta que sempre surge todo ano, 31 de outubro, 30 de outubro, festa de Halloween na escola do meu filho. E aí, o que eu faço? Mando ou não mando? Vai ou não vai? Vamos ver o que Daniel fez. O que Daniel faria? Como que Daniel se comportou? A gente viu isso hoje no início da aula. Como que Daniel se comportou quando o chefe dos eunucos chegou e falou: olha, vocês vão comer essa comida aqui? O que Daniel fez?
Não, porque se eu não mandar meu filho para a escola, vai receber a falta, e a falta não justificada, e aí, né, tem pessoas que a cabeça já vai longe. A polícia vai bater na minha casa perguntando por que meu filho não foi para a festa de Halloween. Tem pessoa que acha assim. O que o Daniel fez? Isso talvez possa nos ajudar a tomar nossas decisões. Então, quando a gente olha para a história de Daniel, quando a gente olha para o livro de Daniel, nós vemos que Daniel é um excelente exemplo para nós nos dias de hoje. Porque todas as situações que ele passou, todas as situações que ele viveu, no período que ele viveu, seja no contexto histórico, mas também principalmente no sentido do contexto espiritual, é exatamente o que nós passamos hoje. Só que 2.400 anos depois, 2.500 anos depois.